Fala pessoal da Estação Cripto, aqui é o Orlando. Se vocês já estão sofrendo com o mercado de criptomoedas, com esse quase um ano de quedas e quer aprender tanto a não sofrer mais com as quedas do mercado, como a alavancar seus ganhos para o próximo ciclo de alta, eu tenho uma oferta para vocês. Basicamente, a gente tem hoje a assinatura da Mercúrio Pro, que conta com mais de 60 horas de conteúdo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber do básico ao avançado no mercado de criptomoedas. Além de ter 3 carteiras que vão te explicar exatamente como a gente está investindo, inclusive uma semanal que eu mostro exatamente o que eu estou fazendo de operação. Se você quer ter acesso a tudo isso, vem fazer parte da melhor assinatura do mercado de criptomoedas. Só clicar no link aqui abaixo. Papo sério agora. Tá bom. Vamos, já que a gente tá falando de plataformas de primeira camada, é uma das que mais bombou e isso você não pode tirar da Cardano. Teve muitas plataformas de primeira camada que surgiram, entraram no top 10, bombaram e depois morreram. Viraram fan token. Viraram. E a Cardano tá aí até hoje, né? Então, assim, se alguém puder dar uma introdução, né, do que é a Cardano, o que ela faz, quais são os diferenciais competitivos dela ali e a nossa opinião também sobre ela, mas vamos começar primeiro no mais tranquilo. O que é a Cardano? Qual que é o diferencial competitivo da Cardano? A cara do canhão entrega. Né? Vamos lá, a Cardano tem uma comunidade muito forte mesmo, tem o Charles lá, líder de torcida, mas eu acho que... Não esperava isso de você, Caio. É verdade. Mas assim, o que acontece com a Cardano? Não tem tração. Não é porque a rede é ruim, mas não tem tração, gente. Tem tipo 60 milhões no DeFi inteiro dela e tipo 40% tá na MinSwap. Desculpa, não tem tração, galera. Mas a questão da Cardano é que ela meio que tentou colocar um verniz acadêmico de pesquisa e prezou muito para falar, não, a gente vai fazer a melhor tecnologia possível. Só que, diferente da Ethereum, a Cardano foi extremamente rígida nas decisões que fez. Então, por exemplo, quando adotou aquele modelo UTXO, que é parecido com o do Bitcoin, para as transações, né, que é meio que troco, como se você estivesse movimentando dinheiro lá, então eu vou te pagar com uma nota maior, você me devolve o troco e tal. Toda essa arquitetura da Cardano basicamente minou o DeFi inicialmente. Então, assim, o pessoal fez todo um burburinho, porque ela ia começar a ter contratos inteligentes, e quando ela passou a ter, eles não conseguiam, as DEXs não conseguiam fazer as ordens processarem, porque a blockchain gargalava. Aí, não, vamos esperar a próxima fase. Aí, pronto, vai para a próxima fase. E continua sendo uma blockchain que não conseguiu tração. Então, assim, eu acho que ela tentou fazer algumas coisas diferentes. Talvez ela possa ter servido como um exemplo de como esse tipo de decisão nem sempre é racional, por mais que seja tecnologicamente plausível. Então, quer dizer, funciona. Mas será que fez sentido ir por esse caminho? Será que fez sentido insistir por esse caminho? Agora, assim como mais uma montanha de blockchain de primeira camada, ela está falando que ela vai conseguir escalar melhor, que ela vai... Né, tem aquela questão das sidechains também, que não é exclusiva dela, dos state channels. Pode ser que até que consiga escalar. Mas o problema é que, quando ela fizer isso, será que ela vai ter demanda para colocar nessas sidechains, para colocar nesses state channels? Não sei. E o tempo, né? Pode ser que o próprio mercado ele já seja fidelizado por outras soluções. Exatamente. Pode ser que, imagina ela conseguir concretizar esse horizonte, mas o mercado se moveu tanto que agora a gente já está num momento que os DEPs já são blockchains ou que os DEPs já são roll-ups. Quer dizer, a Cardano foi por um trilho totalmente diferente. Acabou. Ela pegou outra via ali e não é compatível mais com o que o mercado está criando. E às vezes você tá certo, mas na hora errada é a mesma coisa que estar errado, né? Sim, sem dúvida. E também você está certo da forma errada. Eu gosto muito de um case do mercado tradicional, que é o case da Nokia e do Waze. Esse case é muito bom. Que é o seguinte, a Nokia basicamente ela queria criar o melhor GPS que existia para se utilizarem nos celulares, beleza? E basicamente ela teve a ideia de fazer o GPS que ele tinha um grau de assertividade gigantesco. Então, basicamente, a precisão do seu GPS era de cerca de centímetros, que você conseguiria utilizar no seu celular. Hoje é uma tecnologia que é muito difícil você encontrar, né? Um GPS com esse grau de precisão. E como que ela faria isso? Ela faria construindo uma malha de satélites ao redor da Terra. Isso é história real, tá? Isso realmente aconteceu. Ela faria isso construindo uma malha de satélites ao redor da Terra, beleza? E cada celular estaria conectado em cada um desses satélites, que ele cobriria todos os pontos. E por ser em satélite, por ser sinal via satélite, isso é mais técnico, mas o sinal via satélite ele é muito, muito preciso, né? Por ser um sinal via satélite,
a precisão do GPS dos celulares Nokia seria muito bom. Então todo mundo utilizaria, todo mundo gostaria, porque todo mundo quer um GPS com altíssima precisão. Certo? Errado. No mesmo período, apareceu um carinha chamado Waze, que ele criou a mesma malha de GPS, mas sem gastar bilhões de dólares colocando satélites no céu. Ele basicamente falou, olha, você pega seu celular, você ativa o GPS do seu celular e o software do Waze vai ler que fulano tá aqui, depois fulano tá ali. E toda a malha do Waze hoje, basicamente, ele lê quando tem trânsito em um lugar. Por quê? Porque o celular que tá dentro de um carro tava indo mais rápido numa via de 90, ele começou a ir mais devagar. O Waze, ele lê que esse celular, a velocidade dele, que deveria ser 90, tá a 20, ele entende que aquilo lá é trânsito, e ele vai, assimila isso, e ele muda o seu tempo de chegada. E ele, basicamente, eles criaram um produto que todo mundo gostava de usar, não importa se é precisão de centímetros, pode ser de alguns metros, não importa. Basicamente, para o que eu quero usar, ele serve. Ele funciona. A Nokia ficou tão ultrapassada, mas tão ultrapassada que ela engavetou o projeto. Entendeu? E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando que, cara, para você garantir que seu produto é bom, você precisa ter usabilidade, que é exatamente o que o Caio falou. Pô, hoje, na Cardano, a gente... Ok, eles prometem escalar mais, eles prometem desenvolver mais, mas a gente tem menos de 100 milhões de dólares sendo movimentado dentro do ecossistema DeFi da Cardano. Então, a gente tem pouquíssima adoção do mercado. E isso é um fator que a gente olha muito quando a gente está olhando para o mercado de tecnologia. Porque olhando de fora, é muito difícil eu olhar e falar, olha, essa garrafa é melhor do que esse copo para tomar água. E é por isso que eu vou comprar essa garrafa. Se eu nunca vi uma pessoa tomando nos dois, se eu nunca vi isso na estante, numa prateleira de um supermercado, as pessoas escolhendo se elas querem um copo rosa ou se elas querem essa garrafa. Eu acredito que o caso Cardano é a mesma coisa. Não tem tração, não tem usuários, não tem demanda das pessoas utilizarem. Entendeu? Então, enquanto isso não mudar, enquanto a gente não vê uma atração, enquanto a gente não vê uma adoção maior do ecossistema da Solana, pode ter Cardano. o Bill da Cardano, foi mal. Já tô adiantando já, né? Pode ter, cara, o Bill Gates, pode ter, sei lá, a Ave Maria desenvolvendo dentro da Cardano. A gente não vai investir. A gente não vai investir. Porque o que a gente olha é isso, é um produto que as pessoas gostam de usar, que as pessoas de fato usem. Isso é extremamente importante quando a gente olha para o mercado de tecnologia. E vocês falaram bastante sobre, cara, o que uma blockchain tem que fazer para virar um produto, que basicamente tem que ter usuários também, tem que ter um ecossistema. Mas o que mais me preocupa na Cardano, e que, por exemplo, tem alguns ecossistemas que não são tão aquecidos, mas eles possuem, e aí eu tenho uma certa confiança um pouco maior neles, que é evolução na quantidade de desenvolvedores. E nisso a Cardano está patinando. A Electric Capital, que é basicamente um venture capital, eles soltam todo ano um relatório mostrando o crescimento, né, o desenvolvimento, como que mudou o cenário de desenvolvedores ao longo de todas as redes, né? E, cara, a Cardano ela foi uma das blockchains que mais ficou parada, assim, tipo, ela cresceu 14%, enquanto a gente tinha, por exemplo, uma própria Ethereum, que já é consolidada, crescendo 15%, se eu não me engano, 20%, só que assim, já é uma base consolidada. Sim. Você vê, eu acho que a Polkadot, ela cresceu os seus 20 e poucos %, posso estar enganado agora, mas a Cardano, se eu não me engano, ela tinha 200 e poucos, sei lá, 200 desenvolvedores, e agora ela tem 220. Então, eu acho que esse é um ponto preocupante. Por quê? Porque quando você não tem muitos desenvolvedores no seu ecossistema, você não tem um espaço ideal para que inovação aconteça, para que novas aplicações apareçam e para que no final do dia usuários vão lá para dentro. Eu acho que é isso que outras blockchains, apesar de não terem um ecossistema tão quente agora, com um ecossistema tão pujante, né, com muito dinheiro, eles têm pelo menos o que a gente chama de eu diria quase uma vantagem competitiva ali, que é, cara, pelo menos eles têm muita gente inteligente lá dentro, de comunidade mesmo, de criadores, para fazer com que o ecossistema ele ganhe força, sabe? Eu acho que a Cardano, ela tem uma fanbase muito grande, mas ela tem um grupo de desenvolvedores muito pequeno. Exatamente. A gente não é proporcional a quantidade de burburinho, de comunidade que você tem, toda aquela coisa, né, de torcida mesmo, que você tem na Cardano, isso não está refletido em usuário, em desenvolvedor, né? Então, quer dizer, a gente sente falta de capital intelectual e criativo no ecossistema. E vale muito mais pessoas que estão mais interessadas ali para desenvolver do que pessoas que estão interessadas ali para ganhar dinheiro, né? O primeiro gera muito mais valor. Porque quando a gente está falando de empresa de tecnologia, né, a gente tem que sempre buscar solucionar problemas complexos, né, ali. Então, quanto mais pessoas inteligentes para solucionar aquele problema específico,
pô, melhor. Então, se você tem menos desenvolvedores ali trabalhando dentro do projeto, menor a sua capacidade de desenvolver e evoluir aquele projeto. Empresa de tecnologia, ela vai ser isso, né? Vai ser muitas vezes você testando uma hipótese, validando ela, invalidando, retomando ela e melhorando sempre. Então, melhora, testa, sempre isso. Então, quanto mais pessoas você tem testando, né, e melhorando ela ao mesmo tempo, melhor ela vai ficar. Não. No